Quando os pais sepultam os filhos. Este será o título da nossa 10ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adultos. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar meditando a respeito de relacionamentos familiares. E hoje nós iremos falar sobre uma das experiências que muito provavelmente é uma das mais dolorosas que o ser humano pode enfrentar, que é a morte de um filho ou de uma filha. Bom, antes de nós entrarmos na nossa aula, eu acredito que vocês estejam observando que nós estamos num cenário diferente. Nós tivemos um imprevisto lá em casa, o piso da minha sala, ele simplesmente começou a fazer um barulhão e a levantar. Parece que é bolsão de ar que dá embaixo do piso, alguma coisa assim. Nós precisamos sair de casa e eu emprestei aqui a sala pastoral dos meus pais para poder gravar aqui para os irmãos. Quem me acompanha nas outras turmas sabe que durante 2 trimestres eu gravei nesta sala até levar a gravação lá para minha casa, que acabou ficando mais prático, mas infelizmente, por motivos que fogem ao nosso controle, essa aula está subindo inclusive com atraso, por conta desse imprevisto que nós estivemos lá na sala da minha casa. Mas já vai ficar tudo sob controle em nome de Jesus. Para a semana que vem, acredito que já vai estar tudo arrumado. Vamos meditar na nossa aula, então? O nosso textuário está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nossa verdade prática vai nos dizer que nós não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, no capítulo 1. Nós leremos os versículos 13 e também do 16 ao 19. Vamos juntos? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Como objetivos para a aula de hoje, nós temos os seguintes. Então, primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, conscientizar aos nossos irmãos em Cristo de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Então, aqui estão os objetivos da aula de hoje. Na introdução, a revista vai nos falar o seguinte: o patriarca Jó era um homem próspero. Ele tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, nós estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, de que forma nós podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, o consolo diante desse quadro. Veja só, nós todos estamos sujeitos à morte. Infelizmente, enquanto nós ainda estamos aqui, a morte ela pode acontecer. E na lição de hoje nós iremos falar, e talvez, professor, você esteja no próximo domingo ministrando para uma classe onde existam pais que sepultaram os seus filhos. Talvez recentemente, talvez já faz alguns anos. Fato é que é muito difícil para nós seres humanos lidarmos com a nossa fragilidade. Nós somos muito frágeis. A vida é muito frágil. Se não for a mão de Deus intervindo, não há muito o que fazer. E também, se for da vontade de Deus que alguém deixe de viver, também não há o que um pai e uma mãe possam fazer. Essa aula ela é muito difícil para todos nós que temos filhos. Eu tenho uma filhinha e falar que a morte pode acontecer de uma hora para outra para todos
dói em nós, que somos pais, de uma forma diferente, num lugar diferente. Então eu convido você, querido professor que está aqui me assistindo, para que nesta aula nós possamos usar da empatia paterna. Todos nós, ao termos filhos, adquirimos para ministrarmos uma aula que abrace os corações dos pais. Que seja uma aula que venha do céu em direção àquilo que a pessoa precisa, às necessidades deles. Porque pode acontecer com todos nós. Então é importante que antes que algo venha a acontecer, a gente saiba de que forma nós podemos lidar com os imprevistos e com o luto, de acordo com o que a palavra de Deus tem a nos oferecer. Amém? Vamos entrar na nossa aula então? Primeiro tópico, a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés e também anterior à época de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. O seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso ele se desviava do mal. Foi o próprio Deus quem atestou as qualidades de Jó. Segundo subtópico, a esposa de Jó. Quem ela era? Tudo que nós sabemos a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do seu livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos, que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. O seu desespero afetou a sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus, e morre. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada da sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bem. Nós temos este conceito da esposa de Jó, mas quando eu estudei a lição de Jó da CPAD, eu acho que foi em 2020, né? Foi naquele período da pandemia, acho que foi o segundo ou terceiro trimestre que nós estudamos uma lição maravilhosa a respeito de Jó, eu comecei a pensar um pouquinho diferente na mulher de Jó, ainda mais porque era um período em que eu estava gestante, então eu comecei a pensar como mãe. Veja que nós falamos muito sobre ela, né? Que era uma mulher descrente, uma mulher infiel, mas começa a imaginar se da noite para o dia, do nada, alguém chega e diz: você perdeu tudo o que você tinha, mas não foi só as coisas materiais. Com certeza é muito difícil descer na vida. Subir é mais tranquilo, né? A gente gosta de mudar para uma casa maior, pegar um carro melhor, ganhar mais, receber uma promoção na empresa. Agora descer, mudar para uma casa menor, para um bairro pior, adquirir um carro pior ou então ficar sem carro, é mais difícil. É muito mais difícil perder do que ganhar. Agora pensa que, além dessa mulher perder tudo que eles tinham, que era o que trazia uma estabilidade para a família, eles agora perderam os 10 filhos de uma só vez. Como a lição falou agora na introdução, muito provavelmente a dor de sepultar um filho é a experiência mais trágica e a que mais deve doer em um ser humano. Porque nós estamos falando de um filho. Qualquer pai, qualquer mãe, quando vê um filho doente, trocaria de lugar. A minha filha é gripada, já é motivo para eu querer trocar de lugar com ela. Agora imagina a perda, um filho que morre. Essa mulher perdeu os 10 filhos ao mesmo tempo. A fé dela se abalou. Ela questionou a Deus. Ela questionou o fato do seu esposo permanecer com fé, sendo que ele também perdeu tudo que tinha e também enterrou 10 filhos junto com ela. Eu imagino que existia uma dor nela por conta dos fatos, que não foram poucos. A gente às vezes critica a mulher de Jó, mas imagina se fôssemos nós no lugar dela. Às vezes a gente deixa Jesus por coisas muito menores. Às vezes a gente deixa de vir à igreja por coisas praticamente insignificantes, perto da perda de tudo que tem e também da perda de todos os filhos. Então essa mulher, ela estava desolada, desesperada, e a fé dela se abateu. Este é o ponto. A esposa de Jó é um exemplo de alguém
cuja fé não resistiu à provação, enquanto Jó é o exemplo de alguém que conseguiu permanecer. Agora imagina, como seria se o Senhor provasse a mim, provasse a você, tocando na vida dos nossos filhos? Será que a nossa fé permaneceria? Será que nós temos meditado em Deus o suficiente para que, se algo acontecer em nossas vidas, nós tenhamos a palavra dele gravada em nossa mente, guardada em nosso coração? Porque é claro que nos dias de luto, abrir a Bíblia é muito difícil. Mas quando nós temos a palavra guardada no nosso coração, memorizada, o Espírito Santo pode fazer com que estas palavras venham à nossa mente. Então tem como se preparar para o dia ruim. Por exemplo, o dia ruim pode ser um dia em que a Bíblia seja proibida no nosso país. E será que nesse dia nós teremos a palavra, ou pelo menos boa parte dela, gravada e guardada em nossa memória? É muito importante saber disso. Entender que os dias ruins podem chegar. Os dias turbulentos vão acontecer com todos nós. Talvez não seja a morte de um filho, mas talvez seja uma doença muito difícil de se enfrentar. Fato é que circunstâncias trágicas podem vir sobre a nossa casa. A gente não quer que venha. A gente ora para que não venha. Mas é Deus que sabe se virá ou não. Então, crer em Deus é o melhor que nós temos a fazer. A mulher de Jó, para mim, é um exemplo de alguém que não conseguiu resistir às tantas provações que abateram sobre a vida dela. Mas o exemplo, o que fica para mim é: será que eu conseguiria? E uma pergunta. Vamos para o nosso terceiro subtópico: quem eram os filhos de Jó? Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Este tinha uma rotina social, de banquetes, muita comida e bebida, e a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos, orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para com o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó era um pai que cuidava da rotina espiritual dos seus filhos, que oferecia sacrifícios a Deus para o caso dos filhos se esquecerem ou deles pecarem. Que pai zeloso! Que exemplo de pai que a palavra de Deus nos oferece através da vida de Jó. Segundo tópico, lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte o surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, da queda da humanidade. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz, lá no Calvário. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela, entretanto, a nossa confiança está em Cristo e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Segundo subtópico, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Quando nós temos uma família feliz e próspera para a glória de Deus, nós precisamos estar cientes de que dias ruins podem chegar para todos nós. Então, estes dois subtópicos, eles nos fazem refletir a respeito da morte. A morte é consequência do pecado. Deus não nos fez para morrer. É por isso que nenhum ser humano deseja a morte. Nenhum ser humano normal, bem, saudável, vai desejar morrer. Porque nós queremos viver. Não importa se a pessoa tem 90 anos de idade. Meu esposo tem uma avó de 101 anos de idade. E ela deseja viver, ela não quer morrer. Por mais que ela já tenha tataranetos, grandes, ela não quer morrer.
porque ela foi criada para a vida. E só quem diz basta de viver é Deus. Então, olha só como viver é maravilhoso. E ter consciência de que a nossa vida glorifica a Deus também é. Só que não é só a nossa vida que glorifica a Deus. O tempo de vida que nós teremos também é uma forma de glorificar a Deus, porque a Bíblia nos fala que Ele já determinou os dias que nós teremos. Então, por mais que a gente ame os filhos que Deus nos dá, nós não sabemos. Deus não nos permite saber quantos foram os dias que Deus determinou para aquela criança que Ele nos concedeu. E falar isso para os irmãos também dói em mim, porque revela a nossa pequenez diante da vida. A vida é maravilhosa, a vida é um dom, é um presente de Deus para nós e nós não temos controle nenhum sobre ela. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós os amamos, nós ensinamos a palavra de Deus a eles, mas nós não sabemos se Deus deseja recolhê-los ainda na infância, na adolescência, na juventude, ou se nós iremos antes deles, como é o natural da vida. Agora, Jó precisou enterrar 10 filhos, porque esta era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não pode ser alterada por nós. A gente pode orar, a gente pode clamar. Às vezes o Senhor muda decretos, como mudou no caso da vida do rei Ezequias. Mas não foi ele que alterou, foi Deus que decidiu mudar o que tinha dito. Então olha só como é frágil, sabe? Tudo que envolve a nossa existência. É por isso que nós só temos a Deus. Nós precisamos nos apegar cada vez mais a Ele. Às vezes a gente ouve alguém falar sobre isso e fica pensando, eu não sei se eu quero servir a um Deus que pode levar meu filho um dia. Mas este filho que você tem e chama de seu, na verdade é de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E é Ele quem determina o tempo de existência que nós teremos. Será que a nossa fé em Deus, ela é superior, ela é maior do que o nosso amor pelos nossos filhos? Uma pergunta difícil de se fazer, né? Mas ela precisa ser. Porque os nossos filhos são dádivas que Deus nos dá e porque é Ele que dá, Ele também pode tirar. E caso Ele faça isso, nós precisamos ser como Jó. Alguém que se mantém. Alguém que conseguiu superar a adversidade de enterrar os filhos. E eu acho lindo que nós vamos estudar agora o terceiro subtópico. Veja só, a fidelidade ao Senhor em meio à dor. É possível ser fiel a Deus em meio à dor? Em meio à dor de ter que enterrar os filhos? É possível. Jó é um exemplo de que sim, é possível. Olha só. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, um homem que estava neste momento sendo provado, sentindo muito provavelmente uma das maiores dores que alguém pode sentir, tendo que receber a notícia de que precisaria sepultar 10 filhos, nos mostra que é possível adorar a Deus em meio ao luto e que é possível não colocar a culpa do que aconteceu em Deus. Sabe, se fosse alguém só dizendo, olha, dá para fazer, a gente muito provavelmente daria de ombros. Agora Jó estava vivendo a dor de perder os seus filhos. Então Jó é um exemplo, porque ele, mesmo sentindo toda a dor de ter que enterrar os seus filhos, as pessoas que ele tanto amava, que ele viu nascer, que ele criou, e por quem ele zelava tanto, era um pai que cuidava dos seus filhos realmente. Jó não atribuiu a culpa daquilo a Deus, não rejeitou a Deus, não deixou Deus de lado, mas ele adorou a Deus. E ele creu que só Deus poderia cuidar dele naquele momento. Terceiro tópico, os cristãos e o luto. Primeiro subtópico, não culpe a Deus.
É claro que culpar alguém é a nossa primeira vontade. Quando algo acontece à nossa volta, a gente já quer logo atribuir a culpa a alguém. Imagina então quando uma situação tão horrível como a de perder um filho acontece. Muito provavelmente a gente quer culpar alguém. E a pessoa mais fácil de se culpar é Deus, porque é Ele quem é o dono da vida. Mas a lição vai nos dizer para irmos na contramão do que os nossos sentimentos desejam. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre nós saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguiremos desvendar na terra, como a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro de Jó nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos lá no céu. Vivendo o luto é o segundo subtópico. Com o patriarca Jó, nós aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, nós devemos manifestar as nossas emoções, que são próprias do momento que nós estamos vivendo. Assim como o luto, no momento do luto, é normal que a pessoa chore, que ela tenha momentos de silêncio, de compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, por exemplo, a Bíblia nos revela que o nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, agitou-se no seu espírito, comoveu-se, chorou. Então Jesus, aqui em sua passagem terrena, nos deu o exemplo de que é normal, no momento do luto, chorar, sofrer, porque nós não estamos preparados, porque não fomos criados para a dor da separação física. Por mais que nós saibamos que logo, logo nós estaremos todos juntos no céu, a dor da separação física ela é enorme. A gente sofre muito com isso. Nós não estamos preparados para isso. A gente pode alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, né? Para que, caso aconteça uma situação dessas, a gente tenha a palavra de Deus em nossa mente, memorizada, para nos apegarmos a ela. Agora, se preparar para a dor da perda é impossível, porque quando ela acontecer, será um choque e nós seremos abalados por essa situação. Terceiro subtópico, mantenha a esperança. Nós vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar, como quem não tem esperança. É preciso levar em conta que o período de luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Aleluias! Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que nós seremos salvos. A nossa esperança é que existe o céu para nós. É que a nossa vida eterna será com Cristo para sempre na glória. Então nós temos uma esperança. É por isso que o luto não pode demonstrar um desespero semelhante ao de quem não tem esperança, porque nós temos uma esperança. Nós temos a certeza de que as pessoas que partiram em Cristo serão reencontradas por nós ali na glória, ali na eternidade. Então nós não podemos nos desesperar como se nunca mais fôssemos ver essa pessoa amada, às vezes sendo um filho, porque nós veremos essa pessoa lá na glória. Nós estaremos de novo juntos, ligados com as pessoas que já partiram daqui em Cristo. Esta é a esperança que serve para consolo, para conforto das almas que estão enlutadas. Amém? Na conclusão da nossa aula, a pastora Helena Cabral nos escreve o seguinte: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe ela é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. Salmo 73, verso 26. No processo do luto, nós não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, neste momento, é tempo de confiar em Deus. Amém? A esperança que nós cristãos temos é a de que Jesus veio e nos possibilitou a vida eterna, através da redenção que ele ganhou para nós na cruz, através do fato de que ele levou sobre ele todas as dores que o pecado havia desencadeado lá no Éden. E é por causa de Cristo que nós sabemos que os que partiram antes de nós, em Cristo, já estão salvos e já estão com Cristo. E logo mais nós poderemos reencontrá-los. É o conforto para o coração de pais que precisam enterrar os filhos. Não tem muito que a gente possa dizer para um pai e uma mãe que perdeu um filho, além do que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus, a certeza da nossa salvação, é o que nos mantém esperançosos, é o que nos mantém, pelo menos, tentando continuar. Porque essa dor imensurável, que é a da perda de um filho, ela só pode ser acalentada pela certeza da salvação. É por isso que é tão maravilhoso estar em Cristo, conhecer a Cristo, amá-lo e viver para Ele. Porque até na morte há consolo para aqueles que creem em Jesus e confiam que a palavra dele é viva, é verdadeira e é fiel. Amém? Professor, que nesta aula o Senhor possa te usar, possa te capacitar para que você ministre sobre este tema tão delicado, mas tão importante para nós que somos cristãos e seres humanos, que precisamos lidar com a realidade da morte. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima aula.